Olá, meus amigos, meu nome é Danilo. Eu sou a Rafaela. Hoje é o primeiro vídeo aí do canal Vibe Espiritual. A gente vai falar sobre vários assuntos relacionados à espiritualidade, não somente à doutrina espírita, mas qualquer assunto tangente aí a esta temática. A gente criou esse canal com o intuito de trazer diversos assuntos. Nós somos espíritas, a gente gostaria muito de divulgar, né, o espiritismo, mas a gente não vai ficar tão preso somente aos assuntos que abrange o espiritismo, porque a gente tem uma vibe espiritual, né? A gente tem uma vibe que engloba vários tipos de espiritualidades, né? Essa compreensão que elas trazem para nossa vida, a gente quer levar isso para vocês também. Então, se você gosta desse tipo de temática, né, essa vibe espiritual, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse conteúdo. Lembrando também que a gente tem um canal que faz a leitura dos livros espíritas. Eu vou deixar o link aqui na descrição, que é o canal Livros Espíritas. A gente está fazendo no momento a leitura de todos os livros de André Luiz, dessa coleção da vida no mundo espiritual, inclusive alguns livros que a gente vai citar logo na sequência. E hoje, para começar, um assunto já bastante polêmico, né, que está em alta no momento, que é a questão da legalização do aborto aqui no Brasil. Então está, para quem não sabe, né, está correndo lá no STF essa votação entre os ministros lá, entre aprova e não aprova. Então a gente veio trazer, né, a visão espírita sobre a questão do aborto. A gente vai trazer a visão aqui do Allan Kardec, né, que é o codificador da doutrina espírita, mas também a opinião do Chico Xavier e também algumas citações dos livros de André Luiz e da Joana de Ângeles, né, que o André Luiz que foi psicografado pelo Chico Xavier e a Joana de Ângeles que é ainda psicografada pelo Divaldo Franco. E nossa intenção, lembrando aqui, não é julgar e nem condenar ninguém e nenhum pensamento, muito pelo contrário, né? A gente quer só trazer o que a gente pensa e o que a doutrina também nos traz como ensinamento. Começando aqui, a gente vai trazer a visão, né, do Allan Kardec, que está no Livro dos Espíritos. Existem algumas questões que tratam diretamente sobre esse assunto. Então, a primeira questão, né, do Livro dos Espíritos, em que momento a alma se une ao corpo, né? A questão 344. Então ele traz como resposta dos espíritos: a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Então a gente já percebe aqui, o espírito já tá ligado, né? Não só com a mãe e com o pai também, desde o momento da concepção. E muitas vezes muito antes disso, né? Porque como espíritas a gente acredita que também já tem toda uma preparação espiritual, todo um resgate, muitas vezes, que espíritos precisam estar aqui para passar, né? Com os seus entes, né? Para resolver essas pendências. Então, tirando a concepção, isso já vem preparado há muito tempo antes. Existe até então uma passagem de um dos livros do André Luiz, se eu não me engano, é Os Mensageiros, o segundo livro aí da coleção A Vida no Mundo Espiritual, que o primeiro livro é O Nosso Lar, que ele fala sobre essa questão da concepção, em que momento o espírito se liga ao feto, que é justamente na concepção ali, na fecundação, né, do espermatozoide junto ao óvulo. Segundo André Luiz, neste momento já ocorre ali a ligação do espírito, né, junto lá àquela célula que está dentro, né, da barriga da futura mamãe. Então quer dizer que na concepção já tem vida. A outra questão que trata aqui diretamente, né, a questão 357, que consequências tem para o espírito o aborto? A resposta dos espíritos é uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Então pensam toda uma estratégia para o espírito poder reencarnar, toda uma preparação, toda uma ansiedade, e aí de repente tudo isso fica nulo, tudo isso se
se exaure, né, ali no momento do aborto, e tendo ele, então, que recomeçar todos os planos, tudo de novo. É muito, muito triste. E no final eu vou comentar 2 capítulos de alguns livros do André Luiz, que ele fala sobre 2 formas diferentes de aborto, né, que ocorreram e as suas consequências, né, tanto para a mãe quanto para o espírito. Então fica aí até o final. A próxima questão, ainda do livro dos Espíritos, a 358, pergunta: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? A resposta: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Mesmo o aborto, né, sendo legalizado aqui no Brasil, ainda assim é contra a lei de Deus, né? Que a lei de Deus é a vida. Sendo legalizado ou não, ainda assim é contra a lei de Deus. Questão 359. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? A resposta dos espíritos: preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Eles declaram que é preferível continuar a vida de alguém que já está aqui no plano, já tem toda uma sequência de vida, já tem todo um plano aqui traçado, né? Já tá aqui no reencarne, buscando, né? Do que sacrificar essa vida e salvar um espírito que vai começar essa jornada, né? E para fechar aqui a questão do livro dos espíritos, tem ainda, né, a questão 880, em que Allan Kardec perguntou: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Resposta dos espíritos: o de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. E como vimos, né, já existe vida ali na fecundação. É o único direito que nós temos, né, que todos nós temos, é o direito de viver, né, inclusive esse bebezinho ali, né, muitas vezes a mãe ou o pai, ou às vezes o que acontece muito é adolescentes engravidam e os pais dessa adolescente decidem por ela, né, por procurar um aborto. Então, do mesmo jeito que nós temos o direito, né, a mãe, o pai tem o direito de viver, esse bebezinho, esse espírito que tá vindo ali também tem esse mesmo direito. Agora a gente vai trazer aqui a opinião do Chico Xavier sobre o assunto. Ele comentou em algumas entrevistas, tem partes de livros que ele fala sobre isso, tem aquele famoso programa que ele participou, o Pinga Fogo, lá ele comentou também sobre essa questão do aborto. A gente vai trazer aqui uma passagem de uma entrevista que ele deu, né? Então foi perguntado para ele: estuda-se no Brasil uma forma de legalização do aborto. E qual a sua opinião? Então o Chico Xavier trouxe a resposta: o aborto é sempre lamentável, porque se já estamos na Terra com elementos anticoncepcionais de aplicação suave, compreensível e humanitária, por que é que havemos de criar a matança de crianças indefesas com absoluta impunidade entre as paredes de nossas casas? Isso é um delito muito grave perante a providência divina, porque a vida não nos pertence e sim ao poder divino. Se as criaturas têm necessidade do relacionamento sexual para a revitalização de suas próprias forças, o que achamos muito justo, seria melhor se fizessem sem alarme ou sem lesão espiritual ou psicológica para ninguém. Se o anticoncepcional veio favorecer essa movimentação das criaturas, por que vamos legalizar ou estimular o aborto? Por outro lado, podemos analisar que nossas mães tivessem esse propósito de criar uma lei do aborto no século passado ou no princípio e meados deste século, nós não estaríamos aqui. E isso foi falado, né, lá, se não me engano, na década de 70. Então ele traz aqui como a gente tem a tecnologia, né, de remédios anticoncepcionais, entre comprimidos ou DIU, né, formas de prevenir a gravidez. Então é melhor que seja feito isso caso as pessoas que não querem ter filhos utilizem desses meios para evitar a concepção, porque depois de feita a concepção, igual a gente comentou no começo do vídeo, qualquer atentado contra esse feto é considerado um crime perante a lei de Deus. E a gente entende
entende também, né, que muito se diz do atentado contra as mulheres, muitas vezes, né, num estupro, que é um crime gravíssimo. Eu já ouvi de muitas mulheres, né, que, mas se for um caso assim, eu sou a favor do aborto, porque não foi uma criança gerada com amor, não foi de um parceiro que eu gostaria de ter tido. Mas a gente tem que pensar o seguinte, que da mesma forma como esse ser atentou, né, com você, com quem quer que seja, e teve esse crime, o mesmo crime, talvez um pior, poderíamos estar fazendo, né, com uma vida, tirando uma vida, o direito de um espírito viver. Você está dando consequência de um crime, um outro crime. Então, é um assunto polêmico, é complicado, mas isso é a visão, né, espírita sobre esse assunto. Agora, entrando aqui na seara de André Luiz, né, ele tem várias passagens em diversos livros, né, da coleção da Vida no Mundo Espiritual, que fala sobre o aborto. Uma delas aqui foi no livro Ação e Reação, que ele fala que foi perguntado, né, o aborto injustificado pode ser considerado um crime? Então, André Luiz traz, né, a seguinte resposta: sim, direto, né? Sim, o aborto não apenas constitui falta grave, mas doloroso crime. Arrancar uma criança ao materno seio é infanticídio confesso. A mulher que promove ou que tenha a cohonestar semelhante delito é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer alterações deprimentes no centro genésico de sua alma, predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades, quais sejam a metrite, o vaginismo, a metralgia, o infarte uterino, a tumoração cancerosa, flagelos estes com os quais muita vez desencarna, demandando o além para responder perante a justiça divina pelo crime praticado. Nessa ocasião, ela se reconhece rediviva, mas doente e infeliz, porque pela incessante recapitulação mental do ato abominável, através do remorso, reterá por longo tempo a degenerência das forças genitais. A mulher que corrompeu voluntariamente o seu centro genésico receberá de futuro almas que viciaram a forma que lhes é peculiar e será mãe de criminosos e suicidas, no campo da reencarnação, regenerando as energias sutis do perispírito através do sacrifício nobilitante com que se devotará aos filhos torturados e infelizes de sua carne, aprendendo a orar e servir com nobreza e a mentalizar a maternidade pura e sadia que acabará reconquistando ao preço de sofrimento e trabalho justos. Então aqui a gente vê, né, que apesar de se fazer, né, de ter o aborto, ainda se tem essa oportunidade, né, mesmo que dolorosa, é uma oportunidade de resgatar tal crime cometido aí contra um ser vivo. E ainda na opinião aqui, né, nas informações que o André Luiz trouxe, tem duas passagens em dois livros diferentes que ele fala sobre as consequências, tanto para a mãe quanto para o espírito dessa criança que foi abortada, no mundo espiritual e também no mundo físico. No caso do Missionários da Luz, esse livro aqui, lá no capítulo 15, mas ele traz, né, a história de uma mulher que gostava, né, tinha riqueza, era muito bonita e se empolgou com todo esse prestígio e acabou se engravidando, e ela gostava muito de festa, bebia muito, e ela, inclusive, pelo baixo padrão vibratório dela, era obsediada por alguns espíritos que acompanhavam ela e que não queria que ela tivesse, né, esse bebê, porque ia atrapalhar o plano desses espíritos que estavam acompanhando ela. Então, o instrutor do André Luiz, no momento ali, foi chamado para tentar mudar a situação, porque ela estava com o corpo tão desgastado pelas festas, bebidas, excessos lá, que a gente acredita que seja excesso de drogas, né? Ele não fala isso explicitamente, e foi chamado para tentar reverter isso aí, mas não conseguiu. Essa mulher, ela foi para uma festa, se embebedou demais e acabou tendo um aborto lá na festa, inclusive. E nesse momento, o instrutor, junto com o André Luiz, mais o companheiro que estava junto com ele, foi lá no momento e retirou ele mesmo o espírito lá da barriga da mãe e carregou com ele, levou esse espírito da criança abortada junto com ele para a colônia espiritual, onde ele entraria em tratamento de novo para que, numa outra oportunidade, ele pudesse voltar a tentar renascer novamente. E a mãe, nesse caso, também sofreu diversos problemas físicos, né? Deu hemorragia e ela acabou o capítulo ali com ela no hospital, não sabia se ela ia sobreviver ou não. Então, nesse caso, a gente repara que eles ainda conseguiram ali resgatar o espírito que estava sendo gerado ali pela mulher. E uma outra parte do livro No Mundo Maior, lá no capítulo
capítulo 10, que chama Dolorosa Perda, esse aqui já traz uma abordagem diferente, né? Esse aqui, a mãe também, ela era casada, engravidou, mas ela não queria o filho. Esse espírito que ia renascer era um antigo desafeto dela em outras vidas passadas, que ele veio como missão para transformar o amor dessa mãe. Ele queria nascer, em vários momentos a situação mental dele mostrava que ele queria viver, mas a mãe não aceitava, a família não sabia que ela estava grávida, o marido dela não sabia que estava grávida, e ela contratou, né, uma enfermeira, uma médica ginecologista para fazer o aborto. Na oportunidade também o espírito que acompanhava ali o André Luiz foi chamado para tentar reverter essa situação e não conseguiu. Foi chamado inclusive a mãezinha, né, durante o sono, foi chamada para conversar com essa mãe. A mãe dela. A mãe dessa mulher que estava grávida, para ela aceitar a criança, que elas iam passar, as duas, né, a mãe e a criança ia passar por dificuldades na vida, mas que era por resgate, que ia ser bom para as duas e tal, só que ela não aceitava, ela odiava aquele espírito e entrou em luta mesmo espiritual para fazer o aborto. E a enfermeira causou o aborto, aparentemente físico, né, fala que até arrancou um pedaço de carne, né, de dentro da barriga ali da mãe, só que nesse caso, o espírito dessa criança se revoltou totalmente contra a mãe, então ele não quis sair, os dois com ódio, ele transformou esse amor dele em ódio, porque ela não aceitou, né, a preparação que ele fez para renascer, e ele começou a atacar o corpo dessa mãe. Então ele foi lá, ela começou a dar hemorragias, ele foi no centro cardíaco, causou perturbações lá que aumentou essa hemorragia, e no final ele causou a morte, né, dessa mulher, e os dois ficaram presos ali. Infelizmente os espíritos amigos não conseguiam ajudar eles, e eles nem sabem por quanto tempo aqueles dois vão sofrer ali no mundo espiritual pelo ódio, né, que eles nutriram um pelo outro. Então, um caso diferente, né, do anterior, que esse espírito da criança foi resgatado, nesse não conseguiu, os dois estão presos, né, não sei quanto tempo ficou lá, entrelaçados um no outro pelo ódio, né. Existe uma síndrome que é muito estudada em vários países, que se chama síndrome pós-aborto. Não são todos os médicos que aceitam essa fala como uma síndrome, vem se estudando muito. O que vem observando é que a maioria das mulheres que provocam o aborto, elas se sentem muito culpadas e muito infelizes após o aborto. E isso perdura por muitos e muitos anos. Não é pesquisa espírita, essa é pesquisa médica mesmo, que essas mulheres, a maioria sonham com o aborto, sonham com o bebê, sonham com a criança. Algumas mulheres começam a se apaixonar por crianças e querer engravidar. Também no corpo aparecem vários outros problemas, né? No sistema sexual, no cardiovascular, no coração. Se percebem várias alterações no corpo dessa mulher. E o que se perceberam foram que as mulheres que provocaram o aborto têm essa síndrome por muito mais anos do que uma mulher que perdeu o bebê espontaneamente. Também passam por depressão, muitas se suicidam em ambos os casos, por muita dor, muita depressão profunda. Mas a mulher que perdeu um bebê espontaneamente, ela consegue sair dessa síndrome muito mais rápido do que uma mulher que provocou o aborto. E pra gente fechar aqui, mais uma citação, a última citação aqui do Divaldo Franco, que foi feito pelo espírito, né, de Joana de Ângeles, que é o espírito que ele psicografa. Ela traz algumas reflexões aqui sobre o aborto. Não há qualquer dúvida quanto aos direitos da mulher sobre o seu corpo, mas não quanto à vida que vige na intimidade da sua estrutura orgânica. Afinal, o corpo a ninguém pertence, ou melhor, nada pertence a quem quer que seja, senão a vida. Foi o que a gente estava falando agora há pouco, né? A gente sabe do direito da mulher sobre o corpo, isso é inegável, né? Mas da mesma forma que a mulher tem direito a viver e ao corpo, esse bebê, esse espírito também tem o mesmo direito igualzinho. Continuando aqui, ocorre, porém, na maioria dos casos de aborto, que a expulsão do corpo, a informação
religião de forma nenhuma interrompe as ligações espírito a espírito entre a futura mãe e o porvindouro filho. Foi o que vimos também nos textos de André Luiz, né? Independente da criança nascer ou do aborto acontecer, a ligação do espírito, ela continua. De uma forma ou de outra, uma hora isso aí vai ser cobrado. Sem entender a ocorrência ou percebendo-a em desespero, o ser espiritual agarra-se às matrizes orgânicas e à força de persistência psíquica sob frustração do insucesso, termina por lesar a aparelhagem genital da mulher, dando gênese a doenças de etiologia muito complicada, favorecendo os múltiplos processos cancerígenos. Foi o que a gente falou agora há pouco também sobre a síndrome pós-aborto, que vem sendo estudado. Existem várias outras citações, tem citações de Emmanuel, se a gente pesquisar isso, tem dezenas e centenas de citações dos espíritos condenando, né, a questão do aborto. Então fica aqui, né, a nossa reflexão sobre esse assunto, que é um assunto de gravíssima urgência, independente, né, se for aprovado ou não. Não é porque é aprovado nas leis de Deus, na lei do homem tudo pode ser aprovado, mas a lei de Deus, ela vai cobrar toda aquela consequência de uma ação que foi feita. Quem sabe alguém tá passando por uma situação assim, tá assistindo, então pensa bem, né? A gente sabe, entende que às vezes a gente tá com dificuldades, né? Mas poderia ser muito pior se chegar a cometer um crime como esse. E se você gostou desse conteúdo, compartilha, deixa o like aqui, se inscreve no canal, que nós vamos trazer aí toda semana assuntos diferentes, nem sempre tão polêmicos igual a esse. Ou pesado. Ou pesado, assim. Mas a gente vai trazer algumas reflexões, partes de livros aqui, de textos, né, sobre o espiritismo, da vida espiritual que a gente vem estudando aos poucos, para trazer um pouquinho de conhecimento aí dessa doutrina maravilhosa, para todos terem um conhecimento. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.